aproveitando também, né, esse momento sobre união, né? Deus me fez lembrar de um ocorrido, né, que mesmo no grupo de oração aqui, Meu Alvo é Cristo, né? A gente estava fazendo uma campanha na época, né, sobre Jó, né? O versículo da campanha era, o capítulo da campanha era 42 de Jó, versículo 2, né? Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Este ano foi o ano de 2019 a 2020, a gente estava bem no meio da pandemia. Meu esposo saiu uns caroços no pescoço dele, né? Ele estava sentindo muita dor naqueles caroços, ele passou no clínico geral no posto e a médica do posto encaminhou ele para um hematologista. Nisso, em agosto de 2019, ele tinha que fazer uma biópsia, né? Ele tinha que ir lá no hospital, ficar praticamente 4 dias e fazer uma biópsia. Ia tirar, fazer uma pequena cirurgia assim, no pescoço, tirar um daqueles caroços, para mandar para o laboratório para ver, né, se era benigno ou maligno. O médico hematologista estava desconfiado que ele estava com câncer, né? Ali no pescoço, né? Câncer na garganta. Porque ele estava com 7 caroços em volta do pescoço. 2 caroços debaixo da axila e mais caroço ainda na outra parte do corpo, né? As pernas. Então, o médico estava desconfiado ali, né? O diagnóstico do médico era câncer. E nós fazendo essa campanha aqui no grupo, todos unidos, né? E eu passando por essa aprovação aqui dentro do meu lar. Meu esposo foi lá em agosto, ele estava terminando 2 casas, né? E meu esposo é construtor. Quando chegou lá, o médico viu que a garganta dele estava infeccionada também. Foram retirar as amígdalas dele. Retirar as amígdalas dele, costurar a garganta dele, que estava muito inflamada, para mandar aquele material para biópsia também. Ele foi para fazer uma biópsia, ia ficar 4 dias, isso já fazia mais de 15 dias que ele estava internado. E ele ficou ali no hospital quase o mês de agosto inteiro, voltou para casa, muito fraco, debilitado, muito magro, vomitando sangue. Ai, dava um desespero. Ele pegava a camiseta assim, vomitava sangue. E acho que ele foi comer alguma coisa que estourou um ponto dentro da boca dele, aquela sangleira. Ele muito magro, abatido, né? Que o médico falou para ele, ó, o senhor vai para casa, porque até vinha o resultado do resultado das biópsias, né? Do caroço que ele tirou do pescoço e também das amígdalas. Mas ele deu muito sangramento, ele teve que retornar para o hospital. Retornou lá, eles não queriam internar ele, teve que, né? Até que internar ele novamente. Aí o médico falou para ele, isso já tinha, né? Já estava começando agosto, setembro. O médico falou assim para ele: se não parar de fazer sangramento na tua boca, né? O senhor vai ter que passar por outra cirurgia aqui, né? Para poder parar esse sangramento, né? E nisso fizeram muitos exames nele lá. Nossa, como ele estava vomitando muito sangue, acharam que ele estava com alguma coisa no estômago, né? Aí fizeram colonoscopia no estômago dele, né? Para ver se ele não estava com câncer no estômago. Fizeram aquele exame também que coloca uma câmera nas veias, assim, né? Para ver se não tem alguma veia entupida. Eu sei que fizeram tanto exame nele, ele ficou quase 4 meses internado, né? Ele entrou em agosto para ficar 4 dias. Nisso, ele ficou quase 4 meses no hospital. Ele era provedor do lar, não conseguiu receber o dinheiro lá onde ele estava trabalhando. Ele tinha 1.000 e poucos reais, mas a mulher não queria pagar. Mesmo ele falando que estava no hospital, a mulher falou assim, não acreditava nele, né? Não mandava o dinheiro aqui para casa. E eu, na época, bem na pandemia, desempregada, né? Fiquei 4 meses aqui, eu vi também Deus suprir as nossas necessidades, sabe? Na área financeira, Deus não deixou faltar nada. A gente estava com uma prestação aqui de 300 reais da geladeira, eu sem renda nenhuma.
Deus, a igreja começou a ajudar, deu cesta básica, pagou água para mim que estava atrasada. E Deus tocou numa tia minha lá de Assis, né? Elas mandou dinheiro para mim. Eu sei que 4 meses, chegou uma época que eu falei, os irmãos começaram a trazer tanta cesta básica para mim, que eu falei, irmãos, não precisa levar cesta básica em casa não, porque tem muito alimento. Durante 4 meses eu vi, sabe, Deus cuidando tanto do meu lar, dos meus filhos, não deixou nem a internet cortar, não deixou faltar os cereais do meu filho, dar nome dos meus filhos. Isso foi em 2020. 2019 a 2020. E nessa campanha aqui, nós estávamos orando para Deus virar o cativeiro meu, aqui no meu lar, né? E o meu esposo, fazendo todos, já tinha feito do caroço da parte esquerda, veio o resultado, deu inconclusivo. Das amígdalas também que ele tinha mandado para biópsia, deu inconclusivo. Mas o médico cortou agora do lado direito dele, que até hoje ele tem muita dor porque no braço, porque cortaram bem no fundo para tirar bastante material, para mandar também do lado direito aquele caroço para biópsia. Mandaram aquele caroço para biópsia. Na época ele muito magro, internado. E quando ele deu aquele tanto sangramento na boca dele e voltou ele para o hospital, ele não precisou fazer outra cirurgia. Mas aí fizeram ressonância dentro da boca dele magnética, na garganta, e descobriram que ele estava com tuberculose. Nisso o médico falou para nós o quê? No começo de dezembro. Que o meu esposo estava com câncer e com tuberculose. E eu falei para Deus, Senhor, vou ficar viúva, né? Eu senti o que uma mulher viúva sente. Sabe quando uma mulher tá para perder o filho? Filho, ó, perdeu, moça. Sabe quando uma mulher tá para perder o esposo? Eu senti aquela dor, sabe? Eu falei, meu Deus, eu perdi meu esposo, né? Aí eu orei, irmãos. Orei, clamei a Deus, sabe? A minha filha era bem pequena, né? Agora tá com 14 anos. Eu trazia a minha filha no quarto e ela orava tão bonitinho. Ela orava, botava o rostinho no chão, né? Para orar. Eu falava assim, filha, vamos orar pro seu pai, que tá lá no hospital. Nós orava, clamava, e Deus me deu uma revelação. Meu esposo lá no hospital, eu aqui em casa, Deus mostrou que eu estava numa área, arrumando umas prateleiras, sabe? Colocando os vasos. E eu muito cansada e tinha um tênis branco, coisa mais linda. Eu peguei aquele tênis branco, coloquei no meu pé e comecei a correr numa estrada. Uma estrada de terra. Eu vi as árvores verdinhas, aquela estrada de terra. E do meu lado começou a correr um irmão. Esse irmão, ele estava com ternos creme, assim, tipo bege, bem clarinho. E ele na mesma hora que aquela bege, aquela roupa começou a mudar de cor. Aquela roupa começou a ficar dourada, coisa mais linda. Aquele cabelo dele começou a ficar branco, grande, branco, assim que nem a neve. E eu cheguei perto de um lago, assim, que eu olhava dentro, parecia que a água não era azul, parecia que a água era um espelho, lotada de gente, sabe, cheio, cheio de gente. Aí eu olhei assim, aquela água parecia um espelho. Aí eu comecei, aquele irmão que estava do meu lado se tornou um anjo, ou é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pegou na minha mão, eu comecei a voar por cima daquele lago. Aí eu ouvi aquele louvor que falava assim, um louvor lindo, sabe, irmãos? Aquele louvor falava assim, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. E ali, amados irmãos, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que eu fiquei olhando assim para o Senhor e ouvindo, sabe, a voz de Deus. Sabe o que o Senhor Deus fez, irmãos? No começo de dezembro, o médico falou que meu esposo estava com câncer e tuberculose. Quando chegou o resultado daquela última biópsia que ele fez do lado direito, deu inconclusivo. Meu esposo não estava com câncer. O médico ficou 4 meses falando com meu esposo que ele ia ter que fazer tratamento no hospital do câncer, porque para eles, meu esposo estava com câncer, eles não conheciam essa doença. A doença que o meu esposo estava era tuberculose ganglionar. É a mesma
enfermidade que uma daquelas cantoras, Simária, da dupla Simone, Simária teve. É uma tuberculose que ela é externa, ela dá caroço no corpo. E o mesmo diagnóstico que dá o câncer, que é esse monte de caroço. Eu sei, irmãos, que meu esposo voltou para casa, Deus mudou o diagnóstico do médico. Nós fizemos aquela campanha que Deus virou o meu cativeiro aqui no meu lar. 4 meses se passaram, Deus não deixou faltar nada na minha casa. Nenhuma conta atrasou, nem nada faltou. Deus falou comigo, eu orei, clamei, a igreja orou, clamou, sabe? Os irmãos me ajudaram muito na época, sabe? Hoje eu sou uma contribuinte da assistência social na igreja. E eu falo, irmãos, eu vi o milagre de Deus. O médico falou que meu esposo estava com câncer. Ele quase infartou, quase morreu, mexeu até no psicológico dele, que teve até infarto nessa época. Início de infarto, né? Eu falo, irmãos, Deus é tremendo. A última palavra não é do médico, é de Deus. Porque o médico ficou 4 meses falando que o meu esposo, quando vim, eles falavam assim, no rosto dele mesmo. Ó, quando chegar o resultado lá, o senhor já vai ser encaminhado para o hospital do câncer para fazer tratamento, tá? Deixar ele no quarto com pacientes terminais com câncer. Ali ele pôde ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo, evangelizou, a pessoa aceitou Jesus, ali ele pôde evangelizar e orar pelas pessoas, porque quando Deus manda nós no hospital, é para a gente orar pelos enfermos e orar pelas pessoas. E ali, irmãos, eu vi o grande operagem de Deus dentro do meu lar. E foi aqui neste grupo de oração, tá? Os irmãos que estão aqui lembram deste milagre que eu vivi dentro do meu lar, vendo Deus mudar o diagnóstico do médico e não deixar faltar nada dentro do meu lar. E Deus falou para mim: todos que vierem te abençoar, você ore por eles. E todos que vieram na porta da minha casa, Deus mandou uma irmã trazer dinheiro. Os irmãos trouxeram cesta básica, mistura tudo. Todos eu orava por os irmãos. E creio que Deus recompensou todos aqueles que me ajudaram neste momento difícil. E Deus fala conosco, irmãos. Deus não mudou, tá? O mesmo Deus que estava na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida de Elias, é o Deus que nós servimos, irmãos. Basta nós quebrantar o nosso coração, nós teremos visões espirituais, nós veremos o Senhor Jesus Cristo trabalhando dentro do nosso lar e mudando o diagnóstico do médico, porque o Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos por excelência. Então, não desanime no meio da provação. Ora, clama e busca o Senhor Jesus Cristo.